PC, tá ligado? E aí voltou agora. Espero que esteja tudo certo. Aonde que eu parei agora? Ah, eu tava falando de Washington, né? Estava eu falando de Washington. Voltou. Boa. Então, voltando a falar de Washington. Perdão aí pela queda, viu, família? A internet simplesmente caiu aqui, mas voltou rápido. Bora lá. As plantações açucareiras do Caribe, condenadas como estavam à monocultura da cana, não só podem... Ah, não, isso daqui eu li, papapá. Grande mercado, papapá, aqui. Os navios fabricados nos estaleiros dos colonos do norte levavam para o Caribe, em grande escala, peixes defumados, aveia, grãos, feijões, farinha, manteiga, queijo, cebola, cavalos e bois, velas e sabões, tecidos, tábuas de pinho, Caiu aqui no celular também, caralho. Carvalho e cedro para as caixas de açúcar. Cuba contou com a primeira serra a vapor que chegou à América Hispânica, mas não tinha madeira para cortar. Aduelas, arcos, aros, argolas e pregos. Assim se transfundia o sangue por todos esses processos. Desenvolviam-se os países desenvolvidos de nossos dias e se subdesenvolviam os subdesenvolvidos. Portanto, ele traz toda essa conjuntura de exploração e associação do colonialismo com o nascimento do capital para nos mostrar como os países desenvolvidos são hoje desenvolvidos e os países subdesenvolvidos são hoje subdesenvolvidos. E assim, as veias abertas da América Latina, as veias da América Latina são abertas, né? Dessa forma, através de uma exploração profunda, tremenda e ao máximo. E agora a gente entra em O Arco-Íris e a Rota de Retorno à Guiné. Eu sempre fico muito bolado quando cai a internet, velho. Geralmente é o OBS que dá pau, tá ligado? Mas hoje foi a internet que simplesmente caiu, velho. Sacanagem pra caramba, velho. Enfim, não nos deixemos desanimar, camaradas. Não nos deixemos desanimar. Vamos lá. O Arco-Íris e a Rota de Retorno à Guiné. Em 1518, o licenciado Alonso Suaço, da Dominicana, escrevia para Carlos V. Abre aspas. É ocioso o temor de que os negros venham a se sublevar. Viúvas nas ilhas de Portugal, muito sossegadas com seus 800 escravos. Tudo depende de como são governados. Ao vir encontrei alguns negros ladinos, outros fugidos nos montes. Uns eu os açoitei, de outros cortei as orelhas e já não ouvi mais queixas. 4 anos depois, eclodiu a primeira sublevação de escravos na América. Os escravos de Diogo Colombo, filho do descobridor, foram os primeiros a se insurgir e acabaram enforcados nos caminhos do engenho. Sucederam-se outras rebeliões em São Domingos e logo em todas as ilhas açucareiras do Caribe. Um par de séculos depois de Diogo Colombo, no outro extremo da mesma ilha, os escravos quilombolas fugiam para as regiões mais elevadas do Haiti e nas montanhas reconstituíam a vida africana, as culturas de alimentos, a adoração dos deuses, os costumes. Processo semelhante acontece aqui no Brasil, também desde os anos 1500 e lá vai cacetada. Clóvis Moura é quem melhor aborda essa questão. O arco-íris marca ainda, na atualidade, a rota de retorno à Guiné para o povo do Haiti. Num barco de vela branca. Na Guiana holandesa, na região do rio Currantine, sobrevivem há 3 séculos as comunidades dos Jucas, descendentes de escravos que fugiram pelas matas do Suriname. Nessas aldeias renasceram santuários similares aos da Guiné e ocorrem danças e cerimônias que poderiam acontecer em Gana. É empregada a linguagem dos tambores, muito parecida com os tambores de Axante. A primeira grande rebelião de escravos da Guiana ocorreu 100 anos depois da fuga dos Jucas. Os holandeses recuperaram as plantações e queimaram em fogo lento os líderes dos escravos. Mas algum tempo antes do êxodo dos Jucas, os escravos quilombolas do Brasil organizaram o Reino Negro dos Palmares, no Nordeste brasileiro, e vitoriosamente resistiram durante todo o século XVII ao assédio de dezenas de expedições militares que holandeses e portugueses enviaram uma atrás da outra para batê-los. As investidas de milhares de soldados nada podiam contra as táticas guerrilheiras que até 1693 tornavam invencível o vasto refúgio. O Reino Independente de Palmares, convocatória à rebelião, bandeira da liberdade, estrutura-se como um Estado.
A semelhança de muitos que existiam na África do século XVII. Quem diz isso é Edson Carneiro, do livro O Quilombo de Palmares. Leia o Edson Carneiro também. Estendia-se desde as cercanias de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, até a região norte do Rio de São Francisco, em Alagoas. Equivalia a uma terça parte do território de Portugal e estava rodeado por um anel de matas selvagens. O chefe máximo era eleito entre os mais hábeis e sagazes. Reinava o homem de maior prestígio e felicidade na guerra ou no comando. E aí, para quem quiser um pouco melhor, Nina Rodrigues fala sobre isso, mas lembre-se, o Clóvis Moura ele vai trazer os acúmulos de Nina Rodrigues, trazer os acúmulos de Edson Carneiro e sintetizar de uma forma melhor, tá? Em plena época de plantações açucareiras onipotentes, Palmares era o único lugar do Brasil em que se desenvolvia a policultura. Orientados pela experiência adquirida por eles mesmos ou por seus antepassados nas savanas ou nas selvas tropicais da África, os negros cultivavam milho, batata, feijões, mandioca, bananas e outros alimentos. Não em vão, a destruição das culturas era o principal objetivo das tropas coloniais empregadas na recaptura dos homens que, após a travessia do mar, com correntes nos pés, tinham desertado das plantações. Novamente, sempre que eu leio sobre isso, eu cito Ailton Krenak, né? O capitalismo destrói mundos. Ele destrói culturas, terras, pessoas, animais e tudo o que não é a acumulação primitiva do capital e a acumulação do capital. A abundância de alimentos em Palmares contrastava com as penúrias que, em plena prosperidade, padeciam nas zonas açucareiras do litoral. Os escravos que tinham conquistado a liberdade a defendiam com habilidade e coragem, porque compartilhavam seus frutos. A propriedade da terra era comunitária, e do Estado Negro o dinheiro não circulava. Não figura na história universal nenhuma rebelião de escravos tão prolongada como a de Palmares. A de Espartaco, que comoveu o sistema escravista mais importante da atividade, durou 18 meses. Portanto, Décio Freitas, ao falar da Guerra dos Escravos, abordando tanto antes a greco-romana como a escravidão recente, ele fala: Palmares é o maior exemplo de resistência. Para a batalha final, a coroa portuguesa mobilizou o maior exército conhecido até a muito posterior independência do Brasil. Não menos que 10 mil pessoas defenderam a última fortaleza de Palmares. Os sobreviventes foram degolados, lançados em precipícios ou vendidos a mercadores do Rio de Janeiro a Buenos Aires. 2 anos depois, o chefe zumbi, que os escravos consideravam imortal, não conseguiu escapar de uma traição. Encurralado na floresta, foi decapitado. Mas as rebeliões continuaram. Não passaria muito tempo para que o capitão Bartolomeu Bueno de Prado regressasse ao Rio das Mortes com os troféus de sua vitória contra uma nova sublevação de escravos. Trazia 3.900 pares de orelhas nos alforjes de seus cavalos. Rebeliões de Senzala, melhor livro para isso. Também em Cuba se sucederam as revoltas. Alguns escravos se suicidavam em grupo, ludibriavam o amo com sua greve eterna, como diz Fernando Ortiz. Acreditavam que assim, carne e espírito ressuscitariam na África. Os amos mutilavam os cadáveres para que ressuscitassem castrados, mancos ou decapitados. E deste modo, conseguiam que muitos renunciassem à ideia de matar-se. Por volta de 1870, segundo a versão de um escravo que em sua juventude fugiu para os montes de Las Vidias, os negros já não se matavam em Cuba. Através de um cinturão mágico, iam embora voando, voavam pelo céu e pegavam o rumo de sua terra. Ou se perdiam na serra, porque qualquer um se cansaria de viver. Ou os que se acostumavam tinham um espírito frouxo. A vida na montanha era mais saudável. Portanto, qualquer forma de luta contra o que estava presente era válida. E aí a gente vai ter, aqui no Brasil, por exemplo, os exemplos mais concretos, né? Quilombos, guerrilhas, mas também eles topavam participar de certas guerras justamente na crença de que o que era prometido, que era a liberdade, iria ser realmente concedida. Os deuses africanos continuavam vivos entre os escravos da América. Como vivos continuavam, alimentados pela saudade, os mitos e as lendas das pátrias perdidas. Parece evidente que assim os negros expressavam, em suas cerimônias, danças, exorcismos, a necessidade da afirmação de sua identidade cultural, que o cristianismo negava. No entanto, também era influído o fato de que a igreja estava associada ao sistema de exploração que os vitimava. Portanto, a questão cultural era resistência
já que o que vinha a dominar sua cultura era tida como exploração, e realmente era, mas também era vista como uma permanência de identidade, família. Identidade. Então, para aqueles que vão tratar como identitarismo, retornemos ao materialismo histórico dialético. É um elemento constituinte de sobrevivência e resistência, historicamente, desde a acumulação primitiva do capital. Desde o que a gente conhece hoje como capitalismo, começa a colocar suas sementezinhas ao redor do mundo. No começo do século XVIII, enquanto nas ilhas inglesas os escravos condenados por crimes morriam, esmagados nos tambores dos engenhos de açúcar, e nas colônias francesas eram queimados vivos ou submetidos ao suplício da roda, o jesuíta Antonil formulava doces recomendações aos donos de engenho no Brasil para que evitassem excessos semelhantes. Abre aspas. Não se deve permitir que os administradores deem pontapés, sobretudo na barriga das mulheres grávidas, e pauladas nos escravos, porque na cólera não se medem os golpes. Isto pode ferir a cabeça de um escravo eficiente, que vale muito dinheiro, e perdê-lo. Portanto, a desculpa, inclusive dos jesuítas, era também voltada para a acumulação do capital. Em Cuba, os capatazes descarregavam seus látegos de couro ou cânhamo nas costas das escravas grávidas que tinham cometido faltas, mas não sem antes deitá-las de boca para baixo, com a barriga enfiada no buraco, para que não fosse danificada a peça em nova gestação, porque era uma peça do mecanismo da indústria nascente ali. Os sacerdotes que recebiam como dízimo 5% da produção do açúcar davam sua absolvição cristã. O maioral castigava como Jesus Cristo aos pecadores. O missionário apostólico Juan Perpinha e Pirbená publicava seus sermões para os negros. Abre aspas. Pobrezinhos, não vos assustei, porque são muitas penalidades que terei de sofrer como escravos. Escravo pode ser vosso corpo, mas libertas tendes a alma para voar um dia até a feliz mansão dos escolhidos. Reparem que parte do discurso neopentecostal hoje coloca que não, vocês realmente vão sofrer aqui na terra, mas seu lugar no céu estará garantido. Entendeu? Lá vós sereis abençoados. Mas aqui vocês serão explorados, passarão fome e por aí vai. Outra situação, outra dinâmica do trabalho, né? Uma atualização do que era, uma atualização também da questão de uma parte ideológica que se formava como dominação. O Deus dos párias nem sempre é o mesmo Deus do sistema que os converte em párias. Ainda que a religião católica na informação oficial, compreenda 94% da população do Brasil, na verdade a população negra conserva vivas suas tradições africanas e perpetua sua fé religiosa, frequentemente camuflada atrás das figuras sagradas do cristianismo. Os cultos o Eduardo Galeano tem livro sobre isso, inclusive, tá? Os deuses e os diabos nas favelas do Rio. Cara, e, assim, o Eduardo Galeano, vocês veem aí uma parte da completude da obra dele, né? Ele não só afirma o bagulho, mas ele chega e fala, tá aqui o bagulho, né, referente sobre isso. Continuando, então, os cultos de raiz africana têm ampla projeção entre os oprimidos, independente da cor de sua pele. Outro tanto ocorre nas Antilhas. As divindades do voodoo no Haiti, inclusive existem estudos maravilhosos sobre a questão do voodoo no Haiti, tá? Do Bembé de Cuba e da Umbanda e Quimbanda no Brasil são mais ou menos as mesmas, a despeito da maior ou menor transfiguração que tenham sofrido os ritos e os deuses originais ao se nacionalizarem em terras da América. No Caribe e na Bahia se entoam os cânticos cerimoniais Inagô, Yorubá, Congo e outras línguas africanas. Nos subúrbios das grandes cidades do sul do Brasil predomina a língua portuguesa, mas brotaram da costa oeste da África as divindades do bem e do mal, que atravessaram os séculos para transformar-se em fantasmas vingadores dos marginalizados. A pobre gente humilhada que clama nas favelas do Rio de Janeiro. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem nos ajudar. Comentários, opiniões, vocês estão... Nossa, todo mundo quieto hoje, família. A gente vai entrar agora na última parte, a vinda dos camponeses, tá? Alguma coisa que vocês queiram falar?
A dica de nada, família. Caralho. Hoje vocês estão poucas, hein? Aproveitar que tem bastante gente aqui, família, pra lembrar, amanhã, 8 horas da noite, lá no nosso YouTube, a gente vai estar rolando uma live com a Juliana Paula Magalhães, vai estar rolando sorteio de curso, vai estar rolando sorteio de livro, tá? Então colhem amanhã, 8 horas da noite, no nosso YouTube, tá? Live com vários sorteios. Classe esquerda e contra a corrente fortalecendo pra caralho. Grande beijo aí pra galera que trampa aí nesses lugares. Qual livro é esse? Crítica à subjetividade jurídica, reflexões a partir de Michel Wiley. Falar aqui rapidão dos capítulos dele, tá? Vai falar sobre o direito do próprio Michel Wiley, né? Que ele escreve um pouco sobre isso. Falando da filosofia grega, do direito em Aristóteles, direito romano, São Tomás de Aquino. Vai falar sobre uma ideia mais contemporânea. Vai falar sobre os modernos. Vai falar sobre o cenário jurídico. Falar sobre juspositivismo. Vai falar sobre a gênese, a gênese filosófica da noção de sujeito de direito. Vai falar sobre Cícero e estoicismo, sobre Ockham, Lutero e Calvino, sobre Descartes, Hobbes, Kant, direitos humanos, Marx e os marxistas, Pulantzas, Pachucanes e muito mais. Salve, salve, Minhoca 2D. Muito obrigado pela raid, galera. Quem não segue ainda Minhoca 2D, sigam, tá? Sigam Minhoca 2D, acompanhem Minhoca 2D. Tá aí, é SH que manda, né? Já mandaram, já aparece automaticamente o SH. Mas vou mandar novamente. Sigam Minhoca 2D. Era pra aparecer também, eu acho que... Ai, não tá nessa tela. Eu tinha um bagulho também que aparecia, mas não tá aqui. Perdão, camarada, mas eu vou colocar pra ajustar isso. Eu sou o Morcego, a gente tá fazendo a leitura de As Veias Abertas na América Latina. Inclusive, estamos mais ou menos no final da leitura. A gente tá no último subcapítulo. E eu tava falando, aproveitando que entrou mais gente aí, galera. Amanhã vai rolar uma live no nosso canal do YouTube, às 8 horas da noite, com sorteio de livros. Então vai ter sorteio de 2 livros, Crítica à Subjetividade Jurídica, tá? Da Juliana Paula Magalhães. A live vai ser com ela. E sorteios de 2 cursos da classe esquerda, tá? Então, quem quiser colar, dá um salve e bora colar, bora fortalecer, bora, mano, e ganhar sorteio, né? Eu particularmente sou azarado, mas vai que vocês têm sorte. Pra quem quiser aqui, deixa eu ver. Aí o nosso canal do YouTube, pra quem quiser seguir, tá? No Drive, tá? As Veias Abertas da América Latina. A gente tá na página 127 do Físico. Alguém sabe que página que é no PDF, família? Eu não faço a menor ideia. Mas é a venda dos camponeses. A gente falou um pouco agora, a gente acabou de falar sobre o tráfico de escravos e a gente está entrando aí na abolição agora. A partir de Eduardo Galeano e As Veias Abertas da América Latina, né? Grande camarada. A única coisa que eu já ganhei foi um quadrinho da Turma do Fonfon, mano. Putz. Primeiramente, seja bem-vindo, de Alberto Balsam. Seja bem-vindo. Meu Deus. Melhor do que nada, né, velho? Tipo assim, se ganhar alguma coisa, eu acho que tem aquela coisa tipo, putz, sou uma pessoa que tem sorte, tá ligado? Porque assim, velho, já participei de tanto sorteio, bingo, de tudo, velho, e nunca ganho nada, velho. Nada. Saca, mano? Eu queria muito, tipo, participar de alguma coisa e ganhar, sei lá, um air fryer. Porra! Eu ia sair soltando fogos, tá ligado? Enfim, continuando aqui na venda dos camponeses, é uma parte curta pra gente já encerrar o bagulho. Em 1888, página 80 do PDF. Muito obrigado. Air fryer ia ser ótimo. Eu sei, mano. Você é louco? Fechava a vida, tá ligado? Mano, você é louco. Página 80 do PDF, tá, família? Em 1888, foi abolida a escravatura no Brasil. Salve, salve, Gabriel. Muito obrigado pelo follow. Salve, salve, Delbert também. Muito obrigado pelo follow. Muito obrigado aí, galerinha que tá seguindo. Tamo aí rumo aos 1000 seguidores aqui na Twitch. Boa, caralho. Valeu mesmo. Então, em 1888, é abolida a escravatura formalmente no Brasil. Mas o latifúndio permanece. E no mesmo ano, escrevia uma testemunha do Ceará. Abre aspas. O mercado de gado humano esteve aberto enquanto durou a fome, pois compradores nunca faltaram. Raro era o vapor que não conduzia grandes números de cearenses, diz Rodolfo Teófilo. Portanto, na seca de 1877 a 1880, durante então 3 anos, permaneceu um tráfico de gado humano, de pessoas, enorme ali da região do Ceará.
Meio milhão de nordestinos emigraram para a Amazônia até o fim do século, atraídos pela ilusão da borracha. Mas o êxodo continuou, impulsionado pelas periódicas secas que assolavam o sertão e pelas sucessivas ondas de expansão dos latifúndios açucareiros na zona da mata. Portanto, o latifúndio, que desde a época da escravidão já promovia fome, desertificação, destruição da terra, das matas, da população, dos animais, permanece mesmo após a abolição da escravidão. Em 1900, 40 mil vítimas da seca abandonaram o Ceará. Tomaram um caminho que na época era habitual, a rota do norte para a floresta. Depois, o itinerário mudou. Em nossos dias, os nordestinos emigram para o centro e para o sul do Brasil, que é quando começa a economia cafeeira. Mas, o autor vai além. A seca de 1970, muito recentemente, empurrou multidões famintas para as cidades do Nordeste. Saquearam 3 estabelecimentos comerciais aos gritos, imploravam chuva a São José. Os flagelados tomaram conta das estradas. Um telegrama de abril de 1970 informa, abre aspas, a polícia do estado de Pernambuco deteve no último domingo, no município de Belém de São Francisco, 210 camponeses que seriam vendidos a proprietários rurais do estado de Minas Gerais a $18 por cabeça. Vamos lá. Escravidão é abolida nos anos 1888 formalmente. Por causa da seca, por causa da destruição e por causa do latifúndio. Portanto, a gente achar hoje, tais pessoas foram pegadas em regime de escravidão. É uma coisa comum, porque há necessidade, há miséria. A miséria possibilita isso. Em 1970, 210 camponeses foram vendidos. Os camponeses vinham da Paraíba e do Rio Grande do Norte, os estados mais castigados pela seca. Em junho, os teletipos transmitiam as declarações do chefe da Polícia Federal. Seus serviços ainda não possuíam meios eficazes para dar um basta ao tráfico dos escravos. E embora nos últimos meses tivessem sido abertos inquéritos sobre a matéria, persistia a venda de trabalhadores do Nordeste para os proprietários ricos de outras zonas do país. Portanto, o latifúndio, a burguesia, as grandes empresas hoje no Brasil ainda se utilizam disso. O boom da borracha e o auge do café contaram com grandes levas de trabalhadores nordestinos. Mas também o governo fez uso desse caudal de mão de obra barata. Dá um exemplo recente, família. Não sei se vocês acompanham o padre Júlio Lancelotti, mas ele fez a denúncia que aconteceu aí durante a virada aqui em São Paulo sobre o uso de trabalho praticamente escravo, trabalho escravo de pessoas em situação de rua, de dependentes químicos. Eles fizeram um uso para pagar 15, 20, 30 reais que seja por dia, dar uma marmita e um cobertor, uma questão que você poderia estar empregando essas pessoas realmente e tirando da situação de rua, né? Tirando a dependência, enfim, várias outras coisas poderiam ser feitas com um salário. Uma coisa que provavelmente é o que o governo devia emitir, né? Porque você não pode colocar que você vai pagar 15 reais pra pessoa. Provavelmente devia estar lá um salário aceitável e aí com isso você tem um déficit de orçamento e você tem dinheiro entrando pra alguém, né? No bolso de alguém. Enfim. Formidável exército de reserva para as grandes obras públicas. Exatamente como continua até hoje. Do Nordeste vieram transportados como gado os homens desnudos que da noite para o dia levantaram a cidade de Brasília, no meio do deserto. Essa cidade, a mais moderna do mundo, hoje está cercada por um cinturão de miséria. Terminado seu trabalho, os candangos foram jogados para as cidades satélites. E nelas, 300 mil nordestinos, sempre prontos para qualquer serviço, vivem de refugos de resplandecentes, da resplandecente capital. E realmente, para quem já foi em Brasília, para quem já viu a diferença que existe entre a esplanada, por exemplo, e entre ali as ruas que ficam ao redor dali e as periferias de Brasília, parece que você está em outro lugar. Atualmente, o trabalho escravo dos nordestinos está abrindo a grande estrada transamazônica que cortará o Brasil em dois, penetrando na floresta até a fronteira com a Bolívia. O grande plano implica também um projeto de colonização agrária para estender, abre aspas, as fronteiras da civilização, fecha aspas. Cada trabalhador receberá uma área de 10 hectares se sobreviver às febres tropicais da floresta. No Nordeste, há 6 milhões de trabalhadores sem terra, enquanto 15 mil pessoas são donas de metade da superfície total. A reforma agrária não prospera nas regiões já ocupadas, onde continua sendo sagrado o direito da propriedade dos latifundiários.
Isso significa que os flagelados do Nordeste abrirão caminho para a expansão do latifúndio em novas áreas, sem capital, sem meios para trabalhar, o que significam 10 hectares a 2 ou 3 mil quilômetros de distância dos centros de consumo. São bem diferentes. É o que se deduz os propósitos do governo. Proporcionar mão de obra para os latifundiários norte-americanos que compraram ou usurparam metade das terras ao corte do Rio Negro e para a United States Steel Company, a companhia de ferro dos Estados Unidos, que recebeu das mãos do general Garrastazu Médici, ou seja, Médici praticamente deu, as enormes jazidas de ferro e manganês da Amazônia. A gente para aqui antes de adentrar no ciclo da borracha, colocando então o ponto do latifúndio e da burguesia como inimigos mortais de qualquer sinal de prosperidade, emancipação, autonomia, qualquer coisa nesse sentido. Portanto, é preciso derrotar o latifúndio. É preciso derrotar essa tradição colonial, essa tradição da acumulação primitiva do capital, que ganha um novo caráter com o capitalismo moderno, capitalismo monopolista, capitalismo globalizado, mundializado, capitalismo neoliberal. E é isso que a gente tem pra hoje, família. Comentários, opiniões. Na próxima live sobre isso a gente vai entrar em borracha, né? Ciclo da borracha, cacau e algodão. Talvez a gente já entre no café, mas eu acho que eu vou deixar o café separado. É isso. Nada? Muito quietos hoje. Bom, família. Então, já que não temos nada, fiquem aí que eu vou fazer raid, tá? Mas, primeiramente, queria agradecer a presença geral, queria agradecer quem seguiu, de verdade, muito obrigado. Ontem tava lendo Sartre falando da Argélia, é a mesma coisa. Perfeito, camarada, perfeito. Inclusive, uma pessoa que eu preciso ler é o Sartre e o Fanon, né? Eu preciso ler mais Fanon. Mas é isso, a relação colonial ela é muito próxima em diversos lugares e leva a situações também parecidas em diversos lugares. Enfim, é foda. Porque é isso, o domínio da terra, inclusive o Samir Amin, ele vai falar sobre a China. E aí ele não define a China nem como socialista nem como capitalista. Um dos pontos que leva ele a colocar a China não como capitalista é porque lá a terra não é propriedade privada. E é um elemento muito importante para a exploração capitalista a terra ser propriedade privada. Isso é uma coisa interessante a ser debatida, discutida e pensada, né? Não sei se hoje já ou se não existe nada nesse sentido, que seria excelente, mas na época que ele escreve ele pontua essa questão. É bem interessante mesmo. Mas então, família, antes de mandar a raid, queria lembrar vocês. Hoje tem ato por causa do Dia Internacional dos Povos Indígenas, tá? Dia 11 também tem ato por causa do Dia Nacional dos Estudantes. E amanhã tem uma live muito especial às 8 horas da noite lá no YouTube, tá? Não percam, não deixem. Mano, assim, nas minhas lives do YouTube geralmente não cola muita gente. E vão ser 4 sorteios. A chance de ganhar é muito grande, tá? A chance de ganhar é muito grande. Aproveitem. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar hoje. Queria novamente agradecer a presença geral, agradecer quem ficou até aqui, agradecer quem vai ficar aí pra raid, agradecer quem seguiu, tá ligado? Enfim, pra quem quiser só ler o livro, não quiser acompanhar as lives, tá tudo no Drive, tá? Eu sempre esqueço da live no YouTube, mas vou colar amanhã. Boa, camarada. Enfim, eu postei lá um Reels no Insta, se quiser compartilhar, marcar lá pra não esquecer também, tá lá. E aí tá o link do YouTube. Então, vou colocar a raid pra ser enviada e vou ver se consigo colocar música, porque às vezes não dá, né? Mas vou tentar colocar a musiquinha aí de final de live. Um bom dia, se cuidem. Um grande beijo no coração de vocês. Até mais, família.